Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Aqui é o Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Depois dos anos conturbados de 2020 e 2021, tudo que queremos é um pouco mais de tranquilidade, não é? Pelo amor de Deus. No entanto, se olharmos de perto para as recentes notícias envolvendo os cenários políticos e sociais no planeta, pode ser que 2022 também deixe uma lembrança amarga na memória, viu? Não há como falar desse novo ano sem comentar sobre como a pandemia continuará afetando a vida das pessoas. Em meados de 2021, o que se esperava era que esse momento delicado acabasse no final do ano. Contudo, em poucos meses, chegou-se à conclusão de que os problemas com o Covid-19 não desapareceriam para sempre. Ao invés disso, é provável que a doença apareça através de surtos locais e sazonais, principalmente em regiões com baixa porcentagem de vacinação. Os epidemiologistas também estão atentos às novas variantes da doença, já que podem surgir algumas capazes de superar a imunidade adquirida pelas doses das vacinas. Acredita? Pois é. Atualmente, os olhos estão voltados para a Omicron, a variante que se tornou dominante aqui no Brasil logo na primeira semana de janeiro. No final de novembro de 2021, a própria Organização Mundial da Saúde declarou estar preocupada com essa nova variante, pois ela teria um número sem precedentes de mutações, algumas que poderiam interferir na trajetória da pandemia. Já meses antes, em agosto, a preocupação de que mais variantes surgiriam fez com que a OMS começasse a analisar novas nomenclaturas. Isso porque as mutações poderiam ultrapassar as 24 letras do alfabeto grego, e até aquele momento já tinham aparecido 11. Com isso em mente, a chefe técnica da organização, Maria Van Kerkhove, disse ao jornal Telegraph que os nomes das constelações de estrelas são possíveis candidatas para nomear novas mutações. Sendo assim, variantes chamadas de Orion, Áries ou Gêmeos podem surgir em um futuro não tão distante. Anteriormente, outras possibilidades de nomenclatura foram descartadas. Por exemplo, o nome de deuses gregos, já que a pronúncia poderia ser um tanto quanto complicada. Uma informação dessas pode ser um pouco desanimadora, afinal, dá a entender que é grande a possibilidade de novas variantes aparecerem e a pandemia não acabar tão cedo. Ainda assim, hoje em dia existe um pensamento mais animador. Ao lado da visão de alguns especialistas, uma declaração de Hans Kluge, o diretor regional da OMS na Europa, trouxe algo novo para se pensar. Para Kluge, é possível que haja uma imunidade geral durante algumas semanas ou meses assim que a onda da Omicron diminuir. Isso acontecerá tanto por conta da vacinação quanto por causa das pessoas que ficarão imunes depois da infecção. Esse cenário poderia representar um momento de respiro para o mundo, só que não um momento para deixarmos de prestar atenção nos cuidados necessários. A OMS acredita que a Covid-19 possa voltar no final de 2022, porém, não necessariamente como uma pandemia. Essa hipótese vai ao encontro da opinião de alguns especialistas de que a Omicron levará à transição de uma pandemia para uma endemia, ou seja, com a aparição constante e que não resultará nos mesmos prejuízos dos últimos anos. Para isso, vale lembrar que todos devemos conversar com os nossos médicos para termos a indicação certa dos nossos procedimentos. Nossa viagem pelo ano de 2022 agora pega carona com o lançamento do filme Não Olhe Para Cima, da Netflix. Não foram poucas as pessoas que passaram a se perguntar quais as chances de um cometa mortal colidir com a Terra e acabar com a vida como a conhecemos. Os especialistas da NASA não conhecem um asteroide que represente um risco nos próximos 100 anos, mas já estão de olho no 2009 FD, que tem uma
porcentagem muito pequena de colidir com o planeta no ano de 2185. Trata-se de uma porcentagem de menos de 0,2%. Ainda assim, é como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Por causa disso, as agências de todo o planeta começaram a desenvolver planos de proteção planetária para que possam entrar em ação no caso de uma verdadeira ameaça. Inclusive, um desses planos será testado entre julho e setembro de 2022, viu? Ao lado da Agência Espacial Europeia, a NASA elaborou o teste de redirecionamento duplo de asteroides, ou, como ele é chamado pela sigla em inglês, DART. A missão consiste em alterar a órbita do asteroide Dimorphos através da colisão de uma sonda, seguindo o mesmo princípio do choque entre duas bolas de bilhar. Com 160 metros de diâmetro, o Dimorphos viaja pelo espaço em um sistema binário, isto é, ele está girando ao redor de outro asteroide, o Didymos, que tem 780 metros de diâmetro. Mas pode ficar tranquilo, visto que, mesmo que essa dupla chegue perto da Terra vez ou outra, não há riscos de colisão. Uma câmera será instalada no interior da máquina para auxiliar na navegação, na escolha do local de impacto e na identificação do asteroide. Além disso, um satélite se desconectará da sonda alguns dias antes para tentar registrar imagens da colisão. Se tudo sair conforme planejado, acredita-se que a velocidade do corpo celeste será alterada em cerca de 1 centímetro por segundo. Caso a missão não dê certo, também podemos ficar tranquilos, já que tudo vai acontecer a uma distância considerável do planeta. Ainda assim, o que não faltam são teorias da conspiração, que dizem que os governos estão escondendo alguma coisa de nós e que, por isso, mais planos para a defesa planetária estão sendo feitos. O que você pensa a respeito disso, hein? Ao lado da pandemia e das ameaças espaciais, uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia pode fazer com que 2022 seja um ano de fortes emoções. Depois que tropas russas foram posicionadas perto da fronteira dos dois países, surgiu a hipótese de que a Rússia estaria se preparando para dar início a uma invasão. Embora o governo russo tenha negado que planeja um ataque, a Ucrânia declarou que o país vizinho está tentando desestabilizá-los antes de uma invasão militar acontecer. No meio disso tudo, para evitar qualquer tipo de problema maior, as autoridades ocidentais aconselharam várias vezes a Rússia a não realizar avanços ofensivos. Estima-se que aproximadamente 100 mil soldados russos estejam presentes na fronteira, assim como veículos de infantaria, armas autopropulsionada e os tanques de guerra. Por mais que a crise seja maior nesse momento, ela já existe entre as duas nações há alguns anos. A tensão mais recente teve início em 2014, depois que a Rússia anexou a Crimeia, uma península autônoma localizada na região sul da Ucrânia. Na época, foi declarado que o motivo por trás da manobra tinha a ver com a defesa dos cidadãos de herança russa e dos interesses regionais. Atualmente, a Ucrânia argumenta que uma invasão russa representaria um problema não apenas para a estabilidade europeia, mas para todo o mundo. Já para o governo de Vladimir Putin, o avanço das tropas seria uma forma de garantir os interesses de segurança do país, considerando que a Ucrânia recebeu apoio bélico por parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma coisa é certa, essa história está longe de acabar. Aproveite e já me diga nos comentários o que você acha disso tudo, combinado? Enquanto isso, outra preocupação para 2022 diz respeito a um tipo de prática que tem crescido nos últimos anos ao redor do mundo. Um problema que, diga-se de passagem, aumentou em 2020 por causa da pandemia. Eu estou falando dos crimes cibernéticos. Em 2019, um relatório global da empresa Symantec mostrou que o Brasil
ocupava a terceira posição entre os países que mais sofreram com esse tipo de crime, somente atrás da China e dos Estados Unidos. Foi então que, com o início da pandemia, os ataques cibernéticos cresceram significativamente. Por exemplo, entre janeiro e setembro de 2020, mais de 3,4 bilhões de tentativas de cybercrimes aconteceram no Brasil. De acordo com alguns dados do portal G1, mais de 155 mil denúncias anônimas foram feitas relacionadas com crimes cibernéticos durante 2020. Já em 2019, o número de denúncias foi consideravelmente inferior, com pouco mais de 57 mil denúncias. Um dos maiores motivos para esse aumento tem a ver com o crescente uso da internet no dia a dia, já que com o avanço do isolamento social, tornou-se comum deixar de sair de casa para realizar transações ou fazer compras online. Junte isso à popularização do trabalho em home office, o aumento das horas em que as pessoas ficam conectadas à internet e o início das aulas na modalidade de ensino à distância, então temos o cenário perfeito para os criminosos agirem. Para 2022, a Interpol espera que os crimes cibernéticos continuem, uma vez que os criminosos estão desenvolvendo novos tipos de ataques em um ritmo acelerado, aproveitando-se da incerteza social e economia da pandemia. Agora, para você, 2022 tem chances de ser ainda mais complicado que 2020 e 2021? Ou será que estamos entrando em um momento de mais tranquilidade? Me diga o que você acha nos comentários e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!